Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do livro 2. E hoje nós estamos na quarta aula. Essa aula fala de formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, da psicografia, mudança da caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Então, a gente vai começar falando do desenvolvimento da mediunidade, da psicografia. Não existe um processo para a formação de médiuns e um diagnóstico para a mediunidade. O mais aconselhável é uma orientação, um esclarecimento positivo, a fim de que os médiuns possam desenvolver-se com equilíbrio e segurança. E é apenas nos cursos de educação mediúnica, bem estruturados, que eles obterão um desenvolvimento proveitoso e equilibrado. Isto deverá acontecer normalmente, e o médium deverá estudar bem os vários tipos de mediunidade, para não se envolver negativamente, evitando vaidades, lucros, proveitos e desenganos. O médium, antes, durante e depois do curso, sentirá indícios chamados de sintomas de mediunidade. Ao terminar o curso, ele continuará seus estudos para ir se desenvolvendo cada vez mais, com amor e conhecimento. Um instrumentista musical ou qualquer um de outra atividade não pode ficar sem exercícios, pois com o tempo perderá sua habilidade, se não for perseverante no trabalho. Um médium, da mesma forma, se não empregar bem a sua faculdade trabalhando com devotamento, poderá perder-se, desequilibrar-se. O médium, quando inicia o seu desenvolvimento, na maioria dos casos, quer manter comunicações com os espíritos de familiares ou amigos de seu relacionamento. Mas deverá moderar sua impaciência, pois a comunicação com determinados espíritos poderá apresentar certas dificuldades, porque não se sabem as condições em que eles se encontram na espiritualidade, tornando-se impossível, muitas vezes, a comunicação desejada. Antes de qualquer comunicação, é feita uma adaptação fluídica entre o espírito comunicante e o médium. E isto não é um trabalho rápido, pois requer do plano espiritual um tempo de observação e análise. À medida que a faculdade se desenvolve, é o que o médium adquire. Pouco a pouco, a aptidão necessária para colocar-se em sintonia com o espírito comunicante, a fim de transmitir a mensagem. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, itens de 200 a 203. As condições mais importantes no desenvolvimento da faculdade mediúnica são a reforma íntima, entre parênteses, evangelização, a vontade firme de ser o intermédio entre o mundo espiritual e o material. Este desenvolvimento, dentro de um grupo sério e organizado, dará ao intermediário todas as condições favoráveis para o trabalho. Dizem os espíritos a Kardec: os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de fluência magnética, que satura o ambiente de fluidos propícios, e entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão alguns que descobrirão entre os médiuns presentes o instrumento que melhor lhes convém. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 207. Entre os médiuns de psicografia, o primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de estremecimento no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por um impulso que ela não consegue dominar.
Quando iniciante, o médium somente traça riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir rapidez. O médium deve entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência. É o treinamento a ser feito, de preferência nos cursos mediúnicos com instrutores especializados, pois sozinho o médium poderá deixar-se envolver por espíritos brincalhões e levianos. O trabalho sério é aperfeiçoado com o estudo. Alguns médiums escrevem desde o princípio corretamente, com facilidade. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhe soltar a mão. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 210. Desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela para sua satisfação pessoal ou mera curiosidade. Diz Emmanuel, em Opinião Espírita, itens 20 e 22, referindo-se à função mediúnica, que, se formos designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Na psicografia, como é lógico, o médium recebe a mensagem e a escreve, conforme a comunicação transmitida pelo espírito. A caligrafia, umas vezes, é a do próprio médium, outras é a do comunicante. Igual, muita vez, aquela que o espírito possuía em vida. Mudança da caligrafia. A mudança da caligrafia acontece com médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento das mãos, o qual é dirigido unicamente pelo espírito comunicante. Nos médiuns puramente intuitivos, isso não ocorre, porque o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida pela vontade do médium. Diz Kardec que a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas decorre de uma aptidão especial de que os médiuns mais decisivamente mecânicos nem sempre são dotados. Designamos os que se possuem por médiuns polígrafos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 219. Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, tanto nas manifestações físicas quanto para a escrita. Os médiuns não devem considerar-se melhor do que os outros ou do que outras pessoas, nem sua mediunidade deve ser motivo de vaidade, de orgulho, mas sim de uma tarefa de servir. Uma missão a ser cumprida, com fraternidade e desinteresse. Existem médiuns que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da mediunidade. Essa faculdade pode ser interrompida temporariamente por diversos motivos. A. Advertência. Prova ao médium que ele é um simples instrumento, que sem o concurso dos espíritos nada faria. Se o médium se vem conduzindo mal, moral e doutrinariamente, fazendo mau uso ou abusando de sua faculdade, o espírito, verificando que o médium já não lhe corresponde, nem aproveita suas instruções e conselhos, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Neste caso, quase sempre os maus espíritos se apoderam do médium, para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns, a que se subordina por seu orgulho, por seu egoísmo. Este tipo de suspensão é por algum tempo e a faculdade voltará a funcionar
cessada a causa que a produziu. B. Benevolência. É um benefício ao médium para evitar que ele se debilite por doença física. Quando as forças do médium se agitam, seu poder de defesa fica reduzido. Neste caso, a suspensão é temporária. O espírito lhe proporciona um repouso material necessário. E C. Provação. O objetivo é desenvolver a paciência, a perseverança, para dar tempo ao médium de meditar sobre o conteúdo das comunicações recebidas. Meditar significa examinar-se interiormente, estudar, refletir, ponderar, pensar sobre o que se aprendeu e buscar aplicar o aprendido. A perda da mediunidade nem sempre significa abuso ou mau uso da faculdade, mas encerramento de uma tarefa. E toda tarefa encerrada com sucesso, é o prenúncio de nova tarefa, que se segue para servir com amor, humildade e fraternidade na seara do Mestre. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 220. Olha só, então aqui a gente está falando especificamente da mediunidade de psicografia. E acho bem interessante ele falar logo no começo, né, sobre os tipos de mediunidade, né, como são esses tipos de mediunidade de psicografia, mas também sobre os cuidados que nós devemos ter, né, sobre as condições que são feitas essas psicografias, né, e sobre a pressa, né. Tanta gente tem pressa de querer escrever, mas eu quero escrever romance, e eu quero escrever livros, né? Ou eu quero ajudar pessoas, eu quero escrever para as famílias. Então vamos com calma, vamos tomar cuidado com o que a gente recebe, com o que a gente está conectado, e entender essas mudanças nas nossas mediunidades, entender a mudança da caligrafia, como é que funciona, e também entender os motivos da perda ou a suspensão da mediunidade, porque isso também é muito importante que a gente saiba que acontece, né? E muitas das vezes porque a gente precisa se equilibrar mais, entender mais, estudar mais, como ele sempre diz aqui. Então, quanto mais nós estudamos, mais a gente pode estar preparado para essas mudanças que podem surgir nas nossas vidas. A segunda parte do nosso estudo de hoje, a parte B, ela fala sobre a parábola dos talentos. E diz o seguinte: talento, peso e moeda da antiguidade grega e romana. Era o nome de um peso que servia de moeda para uso corrente no comércio e também para avaliar metais preciosos. Porém, de vários padrões de acordo com a espécie do metal. Segundo o Museu Britânico, um talento correspondia a 49.114 gramas de ouro e a 43.669 gramas de prata. Afirma-se que o rei Davi juntou 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata para a construção do Templo de Jerusalém, o que foi feito por seu filho, o rei Salomão. Jesus Cristo, valendo-se da circunstância, da importância que davam ao dinheiro, deixou maravilhosa parábola. Um homem, tendo que viajar para muito longe, chamou 3 de seus servos e confiou a eles os seus bens, dando 5 talentos ao primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro. A cada um, segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. Ao regressar da viagem, pediu aos servos que fizessem o ajuste de contas. O primeiro servo lhe devolveu 10, dizendo que havia negociado com os 5 que lhe haviam sido confiados, granjeando mais 5.
O segundo lhe devolveu 4, dando a mesma justificativa. O terceiro lhe devolveu apenas o talento recebido, justificando que o seu senhor era um homem muito rigoroso, então ficou com medo e havia enterrado a moeda recebida. O primeiro e o segundo receberam francos elogios, ao passo que o terceiro recebeu severa admoestação, porque, pelo menos, devia entregar o talento aos banqueiros para render juros. O talento que com ele estava lhe foi retirado e dado ao que tinha 10. Tendo o mestre acrescentado na parábola: aquele que muito tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, mesmo o que pareça ter, lhe será tirado. Isso está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Dentre as parábolas de Jesus, talvez esta seja uma das mais importantes, pois indubitavelmente ela encerra severa admoestação aos que não fazem bom uso das oportunidades que Deus lhes concede quanto do desempenho do aprendizado terreno. Todavia, toda criatura, ao reencarnar, traz consigo o compromisso de realizar tarefas a seu favor e também a favor dos seus semelhantes. Em razão disto, pelo progresso já conquistado anteriormente, através de várias outras reencarnações, lhe são concedidos por empréstimo recursos como riqueza e outros bens, para que deles, se utilizando, possa progredir e auxiliar o próximo. Muitos homens, quando encarnam na Terra, trazem consigo suas conquistas anteriores, sua sabedoria e outros atributos, aplicando-os de forma a aumentar os seus conhecimentos, devendo prestar contas a Deus quando da reintegração no mundo espiritual, fazendo assim jus à recompensa contida nas palavras: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito te será confiado. Existem, porém, os que guardam egoisticamente para si tudo aquilo que trouxeram, enterram os talentos, não beneficiando nem a si próprios, nem ao seu próximo. Deixam passar, assim, a oportunidade de servir, e é a isto que também Jesus se refere, quando fala do servo infiel. São todos aqueles que adquirem conhecimentos espirituais, que podem trabalhar usando a inteligência para instruir moral e espiritualmente seus semelhantes, auxiliando-os pelos bens materiais, promovendo suas necessidades ou consolando-os em seus sofrimentos. Homem diligente e sábio é aquele que faz com que os bens que Deus lhe confiou, inclusive as riquezas terrenas, beneficiem toda a coletividade, disseminando bens de todos os matizes, trazendo luz, esclarecimento, conforto e paz para todos os necessitados. Homem negligente é o que enterra os talentos, é o que guarda as suas aquisições espirituais apenas para si, e as riquezas terrenas apenas passam a beneficiar a si próprio. Neste caso, os bens recebidos se tornam improdutivos e o homem retarda o seu progresso, não aproveitando as oportunidades que lhe foram dadas. No campo da mediunidade, esta parábola tem aplicação integral. Quantos indivíduos são providos desta faculdade e, por tantas razões particulares, deixam de exercê-las, deixando de praticar o bem para si e para o próximo. Um é por ignorância, outro por crença religiosa, este por preguiça, aquele por medo, aquele outro é porque não tem tempo, enfim. Tantos são os que enterram seus talentos que, ao invés de se tornarem diletos discípulos de Jesus,
produzindo frutos a 100, 60 ou 30 por um, permanecem nas filas dos assistidos, implorando a misericórdia divina, sempre à espera de um milagre. Quantos estão nesta condição, desprezando seus talentos preciosos, reclamando da sorte na vida e retardando oportunidades de progresso? O Espiritismo é a grande luz de libertação dessas consciências, e o médium esclarecido e evangelizado será sempre ele mesmo o portador da mensagem espírita, exemplificando amor e saber, levando luz e esperança ao próximo. Olha só que explicação divina, né? Quem sou eu agora para falar alguma coisa além do que está aqui? Nem capacidade para isso eu tenho. Bom, a parábola dos talentos, ela resume muito bem que nós já viemos com algumas coisas que nós temos de bom, coisas que nós já aprendemos e que nós trazemos na nossa bagagem, que nós trazemos para utilizar aqui. Então, que a gente não perca a nossa oportunidade de trabalhar no bem, de fazer o bem, né? Porque aquele que não utiliza esses bens recebidos, né? Ele vai retardar o seu progresso. Então, vamos utilizar o que nós temos de bom para fazer o bem, para fazer a caridade. Se nós temos a mediunidade, que nós utilizemos ela para o bem, que nós estudemos mais, que nós possamos nos aproximar de casas sérias, de pessoas que possam nos auxiliar com a nossa mediunidade e que a gente possa trabalhar da melhor forma, nos equilibrando a nossa mediunidade, educando, fazendo com que nós possamos utilizar o nosso máximo potencial para auxiliar aqueles que precisam. E que seja de qualquer forma, se a gente tem uma mediunidade ostensiva ou não, que a gente possa trabalhar para o bem. Aquele que diz, mas eu não tenho nenhuma mediunidade, eu estudei tudo, eu fiz o curso no centro, e eu não consigo me comunicar com os espíritos como eu gostaria. A gente sempre se comunica com os espíritos quando a gente faz uma oração. Então, daí, todos nós somos médiuns e todos nós nos comunicamos com os espíritos, né? Mas, se a gente não pode trabalhar numa sala em que a gente possa utilizar a nossa mediunidade para isso, que nós sejamos úteis de uma outra forma, recebendo as pessoas, conversando com as pessoas, estudando, ensinando, servindo a água, dando um grande abraço, um grande sorriso àqueles que chegam, porque isso muitas vezes é o único conforto que a pessoa precisa naquele momento. Então, que nós possamos ser úteis no bem, sempre no bem, pensando no bem do próximo. E que a gente use, então, o nosso talento para fazer o bem, independentemente da forma que seja. Eu espero que essa aula tenha servido para você e que a gente possa colocar em prática esses nossos talentos e continuar fazendo o bem sempre. A gente se vê na próxima aula. Gratidão, fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.